No episódio anterior, falamos sobre a reação monástica. Vimos que os monges se retiravam para o deserto sem romper seus laços com a igreja. No entanto, houve muitos outros que simplesmente declararam que o restante da igreja estava corrompido e que eles eram a verdadeira igreja. Alguns grupos adotaram esta atitude, mas o mais numeroso e duradouro, que foi considerado um culto herético e cismático, foi o donatismo, a seita de Donato de Casanigra. Para uma compreensão ainda maior dos assuntos abordados neste vídeo, assista também os vídeos diários do devocional Tempo com Deus 365 dias, que fará uma aplicação do conteúdo trazido nesta série ao seu dia a dia, de forma leve e bastante profunda. As séries do canal Música e Teologia contam com as opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e da história da Igreja Cristã, e de diversas áreas como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica, que irá ampliar seus conhecimentos em relação à Palavra de Deus e à história da Igreja Cristã. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário e o seu like e compartilhe este conteúdo maravilhoso com os seus contatos. No decorrer do século IV, depois de reconhecida nos seus direitos por Constantino, a Igreja triunfa, mas, ao mesmo tempo, corre perigo de morte. Tal é o paradoxo que nos apresenta esta época estranha, cheia de contradições e incertezas, em que a história prepara uma das suas mutações mais decisivas. No preciso momento em que Constantino colocava a cruz sobre a cúpula do mundo, surgia uma crise que iria abalar terrivelmente o cristianismo, dividindo por algum tempo a igreja em duas, intranquilizando muitas mentes, trazendo muitas consequências e originando tomadas de posição que seriam de extrema importância para o futuro. Por mais longe que remontemos na história do cristianismo, encontraremos sempre heresias e cismas. Quer se trate de interpretações errôneas dos dogmas e dos dados da revelação, quer de tendências morais bizarras, ou ainda de cisões provocadas por personalidades fortes, mas perdidas no seu orgulho, a verdade é que foram numerosos, muito numerosos, esses despedaçamentos, alguns dos quais deixaram cruéis cicatrizes no corpo da esposa de Cristo. No século II, Montano lançou os seus fanáticos em práticas em que a fé e a violência se misturavam numa exaltação apocalíptica. O gnosticismo, por sua vez, trouxe uma proliferação delirante de teorias que, esvaziando os dogmas e a história do seu contexto, podia ter sepultado o firme realismo evangélico debaixo de camadas de especulações estéreis. E mais tarde, Marcião extraiu do gnosticismo e da velha teoria dualista iraniana uma doutrina a qual a sua poderosa personalidade imprimiu uma grande força de expansão. Todas essas tendências deixavam vestígios em uma ou outra zona do mundo cristão. E no século III, a estas causas de mal-estar vieram juntar-se outras. E a época que se inaugura nos dias de Constantino e que se há de prolongar por mais de 100 anos, vai assistir ao germinar de uma abundante dezena de heresias acerca dos mais variados pontos do dogma. Algumas datavam já do século III, mas iam tomar agora um notável desenvolvimento. As crises heréticas do século IV vão ser infinitamente mais graves do que as dos tempos anteriores, e as suas características já não serão as de outrora. Há várias razões para isso. Tendo crescido extraordinariamente, a população cristã oferece, como é natural, um campo muito mais vasto aos promotores de desordens. Os dissidentes, sentindo-se mais fortes, reunir-se-ão em verdadeiras anti-igrejas. Entre a grande igreja católica, apostólica e romana e as igrejas heréticas, como a de Ário, vai travar-se uma verdadeira luta de morte. O que acontece quando os não conformistas recusam a própria autoridade espiritual? Que irá acontecer se o excomungado fundar uma igreja contra a igreja? Vimos no episódio 31 desta série que aqueles que apostataram ou renegaram sua fé durante as perseguições pelo Império Romano eram chamados de lápice. Mas no ano 303, os líderes cristãos que, para não serem mortos, entregassem seus livros para serem queimados,
diante do edito assinado pelo imperador Diocleciano, ficaram conhecidos como traditores, que significa aqueles que entregaram. A palavra traidor é proveniente da mesma raiz. O grande cisma donatista girava em torno da seguinte questão: qual a atitude tomar para com os traditores e com os lapsi que foram perdoados e readmitidos na Igreja? No século III, há mais de 50 anos, isso causara em Roma o cisma de Novaciano, e em Cartago, no norte da África, Cipriano teve de defender sua autoridade como bispo contra os que diziam que somente os confessores tinham o direito de readmitir os que tinham caído, ignorando a estrutura hierárquica da Igreja. No vídeo 31 desta série, também falamos sobre os confessores e os caídos. Os confessores eram os cristãos que se mantiveram firmes na fé e, por causa disto, foram encarcerados, torturados e mortos. Eles eram venerados por causa da firmeza da sua fé e, dado seu grande prestígio, alguns pensavam que eram eles que tinham a autoridade necessária para restaurar os caídos à comunhão da Igreja. E agora, no século IV, o problema voltou a se repetir na mesma região, até porque na África os conflitos foram piores que os de Roma e os do Egito, pois a grande perseguição tinha sido mais violenta e feito com que surgisse mais apóstatas do que em qualquer outra parte do império. Houve bispos que entregaram às autoridades suas cópias das escrituras para evitar que caíssem maiores calamidades sobre as suas congregações. Outros entregaram livros heréticos dizendo às autoridades que se tratava das escrituras sagradas. Outros bispos e leigos não resistiram à pressão do Estado e adotaram os deuses pagãos. E, de fato, o número destes últimos foi tão grande que alguns observadores nos contam que houve dias em que os templos pagãos não podiam receber todas as pessoas. Portanto, os confessores que surgiram nesta época começaram a reclamar a autoridade e a desempenhar o papel de restauração dos caídos. Por outro lado, muitos bispos foram contrários a essa prática e insistiam que só a hierarquia da Igreja tinha autoridade para promover essa restauração. Ademais, muitos confessores eram diferentes dos confessores do tempo de Cipriano e acabaram sendo muito rigorosos com os que tinham seguido outro caminho. E entre as pessoas que os confessores rigorosos condenavam estavam os bispos que tinham entregue as escrituras, os quais, juntamente com outros líderes, foram chamados também de traditores, pois diziam os confessores: se alterar um tio das escrituras é um pecado tão grande, quanto maior é entregá-las para serem destruídas. E muitos começaram a apoiar o donatismo, porque pensavam que toda a igreja estava caindo em uma lassidão excessiva e que se devia tratar os caídos com muito mais rigor. É importante ressaltar que, embora as comunidades africanas não tivessem dado provas de um heroísmo muito exemplar, após a perseguição de Diocleciano, cada um lançou sobre as próprias fraquezas um véu de discrição e começaram a se vangloriar de terem resistido às perseguições de forma heróica. E como se não bastasse, muitos começaram a reservar suas forças para criticar os outros e denunciá-los a seu bel prazer. Como resultado, foi constituído um forte partido contra Mensúrio, o bispo de Cartago, por ser ele considerado um traditor. E isso fez com que Mensúrio tivesse imediatamente contra si todos os exaltados e vaidosos que, por terem passado 15 dias presos, julgavam poder servir de exemplo aos seus párocos e bispos. Pôs-se em circulação um manifesto que terminava com estas palavras: todo aquele que acompanhar os traditores não partilhará conosco do reino dos céus. Estavam as coisas neste pé quando Mensúrio morreu durante uma viagem a Roma no ano 311, deixando vago o importantíssimo bispado de Cartago. Ceciliano, o diácono e colaborador de Mensúrio, foi eleito pela maioria dos fiéis e consagrado por 3 bispos, mas era odiado pelo partido dos violentos, que o recriminava por ter sido homem da confiança do falecido bispo e por ter feito executar as suas ordens de forma excessivamente rigorosa. Lançaram-se contra ele as piores calúnias, particularmente a acusação de ter deixado propositadamente morrer de fome alguns cristãos que estavam presos. Uma das pessoas que estavam à testa dos ataques era uma mulher semilouca, Lucila, espanhola estabelecida em Cirta, a capital do reino da Numídia, no norte da África, na atual Argélia.
Ceciliano chegou a repreender Lucila pela sua devoção de veras extravagantes, mas sobretudo pela mania que tinha de beijar exageradamente, antes de se aproximar da sagrada mesa, um pedaço de osso humano que trazia sempre consigo e que afirmava ser a tíbia de um mártir desconhecido. Logo que Ceciliano foi eleito, ocorreu um belo escândalo. Duas personalidades eminentes da sua igreja foram por ele acusadas de terem dilapidado os objetos preciosos que Mensúrio, ao partir para Roma, lhes tinha confiado, sem que ela soubesse que antes se tinha confeccionado um inventário desses objetos. A cólera da devota Lucila e o furor dos dois infiéis depositários aliaram-se imediatamente, e a ambição dos diversos candidatos batidos na eleição episcopal acabou de compor o grupo dos descontentes. A princípio, tudo não passava de questões pessoais, de intrigas e rivalidades próprias de agrupamentos humanos e de que a igreja não podia estar isenta. O grupo dos adversários de Ceciliano contestou a validade da sua eleição e, por iniciativa própria, decidiu reunir em Cirta um concílio para discuti-la, oferecendo a presidência da Assembleia ao primaz da Numídia, chamado Segundo, que de maneira nenhuma se aborreceu com a gentileza. O concílio desenrolou-se em condições que poderíamos considerar cômicas se não fossem as graves consequências que dele advieram. A verificação de poderes depressa se converteu num lavar de roupa suja, em que um acusava o outro de ter sido um covarde e um terceiro chamava um quarto de assassino. Foi preciso que Segundo se apressasse a dizer: "Tomai os vossos lugares, Deus vos conhece." Por fim, o pseudo-concílio depôs Ceciliano e resolveu nomear um substituto para o cargo. Como que por acaso, o eleito foi um tal Majorino, que andava sempre na companhia da famosa Lucila, a qual, por sua vez, estivera rodopiando pelos corredores da Assembleia, e mais tarde veio a público que Lucila usou o seu dinheiro para a nomeação de Majorino. Surgia, portanto, um verdadeiro cisma, que tinha uma gravidade muito particular por partir da África, que sempre tinha sido minada por forças separatistas mais ou menos anti-romanas. E esse cisma foi um cisma que teve uma notável repercussão devido à ação de um homem bastante extraordinário de nome Donato. Donato, cujos seguidores receberam o nome de donatistas, era de Numídia, uma região do norte da África localizada no território onde hoje estão a Argélia e, em menor porção, a Tunísia ocidental. Ele tinha paixão pela sua cidade. Era apto ao mesmo tempo para a doutrina, para a ação e para o governo. Tinha a alma de um profeta, o temperamento de um lutador e o espírito de um condutor de homens. Movido por uma ambição sem limites, acalentou certamente a ideia de opor à Igreja Universal uma igreja africana que fosse autônoma e que ele cuidaria de dirigir. Polemista mordaz, orador vigoroso e escritor de categoria, já exercia um notável ascendente sobre o bando de intransigentes. No concílio de Cirta, teve a astúcia de não se pôr em primeira fila, deixando correr sem ele a operação contra Ceciliano, mas manobrando Majorino e a sua Lucila. Depois, desaparecido o Testa de Ferro, no caso Majorino, em breve o substituiu à frente de um Estado-Maior de ambiciosos sem escrúpulos, em que os bispos considerados infiéis eram umas simples marionetes. Mas Donato era suficientemente inteligente para compreender que este cisma, alimentado pela ambição e pela intriga, carecia sobremaneira de bases doutrinárias, as quais ele não demorou para apresentar. E assim, a heresia veio rapidamente juntar os seus erros teóricos aos erros práticos da insubordinação. O ponto de partida de todo o ocorrido foi o debate sobre a intransigência e a indulgência para com os pecadores, e foi daí que Donato extraiu uma nova teologia da Igreja. Tanto Donato como os seus discípulos passaram a afirmar que a Igreja é, antes de tudo e exclusivamente, a sociedade dos justos e nada mais. Rejeitando a grande lição de misericórdia que sai eternamente dos lábios do Senhor, declararam que os pecadores deixavam de ser cristãos. Eles diziam: para o pecado, nenhuma misericórdia. No entanto, entre eles havia muitos que encontrariam grande dificuldade para não serem excluídos. Eles também sustentaram que todos os lápice,
assim como os traditores deviam ser rebatizados, mas o batismo não seria válido se fosse administrado por um sacerdote considerado faltoso aos seus deveres. Para eles, portanto, a ordenação ou consagração feita por um bispo indigno era inválida, pois esta dependia da dignidade do bispo. Ceciliano e os seus haviam respondido que a validade dos sacramentos não depende da dignidade de quem os administra, pois neste caso estaríamos constantemente em dúvida sobre se o nosso batismo é válido ou não, ou se estamos de fato recebendo a ceia, já que não é possível saber com certeza qual é o estado interior da alma do ministro que oferece estes sacramentos. Se os donatistas tinham razão, isso queria dizer que Ceciliano, na verdade, não era bispo, e todos os que ele ordenara eram falsos sacerdotes, cujos sacramentos não tinham nenhuma validade. A mesma coisa, segundo os donatistas, poderia ser dita de outros bispos sobre cuja consagração não pairava nenhuma dúvida, mas que agora mantinham comunhão com pessoas indignas, como Ceciliano e os seus. E seus sacramentos também não eram válidos, pois tinham se contaminado. Logo, se algum membro do partido de Ceciliano decidia se unir aos donatistas, ele deveria ser rebatizado. Mas se um donatista decidia se juntar ao outro grupo, este aceitava seu batismo, com base em que o sacramento é válido, por mais indigno que seja quem o administra. Estas eram, em poucas palavras, as questões teológicas que pairavam naquele momento. Mas quando nos aprofundamos mais nos documentos da época e começamos a ler nas entrelinhas, percebemos que havia outras coisas revestidas de argumentos teológicos. Assim, por exemplo, é provado que havia entre os primeiros donatistas pessoas que não só tinham entregue as escrituras, mas até pessoas que tinham feito um inventário completo dos objetos sagrados que a igreja possuía para dá-lo às autoridades. E mesmo assim essas pessoas foram aceitas entre os donatistas sem maiores dificuldades. E ainda mais, um dos primeiros instigadores do donatismo tinha sido um tal Purpúrio de Limata, que tinha assassinado 2 sobrinhos. Por isso fica difícil crer que a necessidade de manter a igreja isenta de qualquer mancha tenha sido a causa da inimizade dos donatistas em relação a Ceciliano e os seus. Se esse pretenso rigor tivesse prevalecido, isso teria provocado uma espécie de depuração geral nas comunidades cristãs, gerando toda espécie de desconfiança e ódio, causando o desmembramento de uma quantidade enorme de pessoas das suas igrejas, gerando um império de arbitrariedade e de simulação. E foi exatamente isso que veio a acontecer nas fileiras donatistas. Em 313, o cisma estava consumado e a heresia de Nonato ganhava altura. Constantino resolveu intervir. Tendo instalado o seu poder na África, viu-se obrigado a escolher entre Ceciliano e os seus adversários, e optou por Ceciliano. O procônsul recebeu ordens de apoiar o bispo legítimo. Ao saber disso, os donatistas mandaram um requerimento a Roma, suplicando ao imperador que dirimisse a questão. Como era cristão há pouco tempo e pouco conhecedor, portanto, da teologia, Constantino saiu do seu embaraço, convidando o Papa Milcíades a resolver o assunto, sem demora e conforme o direito. Reuniu-se o concílio em Roma, em 2 de outubro do ano 313, formado por 15 bispos italianos, 3 bispos das Gálias, 10 bispos africanos partidários de Ceciliano e 10 partidários de Donato. A acusação, muito mal defendida pelos cismáticos, depressa caiu pela base e o próprio Donato se viu numa situação deplorável. Ceciliano foi confirmado por unanimidade. O negócio parecia arrumado, visto que a igreja se tinha pronunciado. Mas ainda, no ano seguinte, reuniu-se em Arles um segundo concílio, no qual foi de novo validada a eleição de Ceciliano e condenada expressamente a prática do rebatismo. O Concílio de Arles foi o primeiro concílio convocado por Constantino e é um precursor do primeiro concílio de Nicéia. O Concílio de Arles excomungou Donato e promulgou leis contra o rebatismo de heréticos e sobre outros assuntos disciplinares. Os clérigos que comprovadamente tivessem entregado livros sagrados na perseguição de Diocleciano, ou seja, os traditores, deveriam ser depostos, mas seus atos oficiais deveriam ser considerados como válidos. Nestas condições, mais uma vez parecia que tudo estava terminado, mas Donato não se deixou desarmar.
Em 321, no momento em que ia travar a luta decisiva com seu cunhado e rival Licínio, Constantino tentou restabelecer a paz na África. Convidou os bispos católicos a não responder às injúrias dos seus adversários e aconselhou-os a não tomar nas mãos a vingança que só a Deus pertence. Foi publicado um edito de tolerância que permitia aos cismáticos continuarem a existir. Segundo alguns estudiosos, este foi o primeiro exemplo de uma certa fraqueza ou antes incoerência, de que Constantino muitas vezes dará provas nos assuntos embrulhados em que foi chamado a intervir. Nesta altura, o donatismo estava já constituído como verdadeira contra-igreja, com os seus bispos e comunidades, com uma organização decalcada sobre a da Igreja Católica. Altaneira, desprezando os seus adversários, rejeitando qualquer contato com os católicos, declarando-se sempre mais católica do que eles, esta seita sentia-se apoiada pelos sentimentos de inveja que certos prelados nutriam por Roma, pela obscura tendência separatista das populações númidas e pela exaltação e violência que a terra africana imprimia nos seus filhos. Teria Constantino percebido que havia ali um conjunto de fatores excessivamente preponderantes para que os pudesse dominar? Seja como for, a verdade é que não insistiu, e o donatismo sobreviveu. É agora que se nota pela primeira vez a necessidade que a Igreja iria ter do braço secular. Como a Numídia cismática continuasse com os seus ataques, protestos e gritarias, a Igreja viu-se obrigada a chamar a atenção de Constantino. Este, na verdade, não sabia que resolução tomar. A sua única ideia era pacificar, reconciliar e estabelecer a unidade dentro desse cristianismo de que se havia tornado Paladino, um verdadeiro herói. Em dado momento, convocou Ceciliano e Donato ao seu quartel-general de Brécia. Mandou guardá-los à vista, interrogou-os, mas nada conseguiu. Mais adiante, mandou à África 2 inquiridores, 2 bispos respeitáveis, com a missão de restabelecerem a unidade, mas os emissários apenas puderam verificar a oposição irreconciliável dos cismáticos. Por isso, o imperador tomou uma decisão. Em novembro do ano 316, ele deu ordem aos seus funcionários para que apoiassem Ceciliano, pois o considerava um homem de perfeita inocência. Vendo isso, os donatistas gritaram por toda parte que Constantino fora enganado e que a sua ordem não tinha validade. Desesperado e com a paciência esgotada, o imperador resolveu empregar a força. Era a primeira vez na história que se ia desembainhar a espada em nome de Cristo. A verdade é que Constantino, além do desejo de defender a verdadeira igreja, tinha outros motivos para proceder assim. A agitação provocada pelos donatistas coincidia com outra de caráter bem diferente. Por volta do ano 340, apareceu entre os donatistas o grupo dos circunceriões, palavra derivada do latim circuncellas, que quer dizer ao redor das capelas ou dos armazéns. Seus quartéis geralmente ficavam nas tumbas dos mártires, onde havia tanto uma capela como grandes depósitos, e por isso eles receberam o nome de circunceriões. Eles eram principalmente camponeses numídios e mauritanos, com ideias donatistas, que viviam como terroristas, sendo elementos anárquicos semelhantes àqueles que haviam sido conhecidos na Gália sob o nome de Bagaldes e que vinham provocando agitações nas montanhas. Eles eram escravos fugitivos, indígenas revoltados, devedores insolventes e salteadores de estrada. O mesmo havia de ocorrer séculos mais tarde, quando as perturbações religiosas desencadeadas na Alemanha por Lutero se juntassem às agitações sociais. As fazendas começaram a ser saqueadas, os viajantes espoliados, os credores atacados e obrigados a rasgar documentos de dívida passados pelos devedores. Alguns historiadores têm dito que eles não passavam de bandidos que faziam de conta como se fossem pessoas religiosas, mas a verdade era outra. Os circunciliões extremavam sua fé até o fanatismo. Para eles não havia um fim mais glorioso que o martírio. E agora que o Estado não perseguia mais os cristãos, os circunciliões que morriam lutando contra os poderosos se consideravam também mártires. Em alguns casos, o desejo de ser mártir chegava a tal ponto que havia suicídios em massa, saltando do alto de um precipício. Tudo isso pode muito bem ser fanatismo, mas certamente não é a hipocrisia de quem assume uma posição religiosa para encobrir seus crimes, como estavam fazendo os donatistas. O impacto dos circunciliões foi grande.
Algumas vezes os líderes donatistas das cidades os condenaram e tentaram se separar completamente deles. Mas em outras ocasiões, quando o donatismo organizado precisava de uma força de choque, ele recorreu aos circunciliões. Seja como for, chegou o momento em que as fazendas mais isoladas tiveram de ser abandonadas por medo deles. As viagens pelo interior do país foram impossibilitadas para os poderosos e mais de uma vez os circunciliões chegaram até as proximidades das cidades importantes. O crédito sofreu e o comércio foi paralisado. Foi por tudo isso que Constantino começou a golpear com dureza. As basílicas tomadas pelos cismáticos foram restituídas à força e não sem alguma pancadaria. Os soldados encarregados de manter a ordem tinham a mão pesada a tal ponto que um bispo donatista e alguns dos seus foram assassinados, o que deu lugar a que a seita gritasse bem alto que só ela tinha mártires. Mas a luta contra os dissidentes confirmava a experiência anterior da luta do Império contra os fiéis. A força não triunfa sobre a resistência do espírito, mesmo quando este espírito se extravia. Apesar das perseguições, das tentativas de persuasão, das grandes matanças e ocupação militar, os circunciliões não puderam ser sufocados, pois eram representantes de um descontentamento popular profundo. Desta forma, a Igreja de Donato continuou. Em diversas ocasiões, os donatistas tentaram persuadir Constantino de que tinha julgado mal, decidindo-se em favor de Ceciliano. No ano 347, no tempo do imperador Constante, filho e segundo sucessor de Constantino, eles foram perseguidos e Donato foi exilado para a Gália, até sua morte no ano 355. No entanto, mais tarde, a seita foi tolerada e estimulada por Juliano, o apóstata, e veio a renascer no ano 362, ocasião em que bispos donatistas bandearam-se para o assalto a basílicas católicas e comportaram-se abominavelmente. Encontraremos agitadores como estes em todos os incidentes fomentados pelos cabilas contra as autoridades romanas, e em Roma, Lerceão, panfletos de Macróbio contra os papas e imperadores, acusando-os de não aderirem às teses de Donato o Grande. Nem mesmo com a invasão dos vândalos, que pôs fim ao domínio latino na região, o movimento veio a desaparecer. Será somente por volta do ano 400 que, apesar dos esforços dos sucessores de Donato, principalmente do habilíssimo Parmeniano, para manter unida a sua seita, o cisma se decomporá por si próprio, minado pelos escândalos e prestes a sossobrar definitivamente sob os golpes desse eminente campeão da unidade católica que surgirá no fim do século, Santo Agostinho. Agostinho foi o mais ilustre oponente do donatismo. Ele mantinha que o verdadeiro ministrante dos sacramentos é Cristo, que a eficácia dos mesmos depende dele e não dos imperfeitos instrumentos humanos que os aplicam. No século VI, o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, conquistou a região, mas os circunciliões não desapareceram. Somente depois que os muçulmanos conquistaram o norte da África no século VII, o donatismo e os circunciliões deixaram de existir. Em conclusão, o donatismo e particularmente os donatistas radicais, os circunciliões, foi mais uma reação às novas circunstâncias produzidas pela conversão de Constantino. Enquanto alguns recebiam a nova ordem de braços abertos e outros protestaram se retirando para o deserto, os donatistas simplesmente romperam com a igreja que se tinha aliado ao império. Esta crise, que dilacerou tão duramente a África cristã, serviu, em todo caso, para mostrar como a Igreja Católica se conservava sólida e eficiente perante o erro. Foi a muito custo que o cisma pôde sair da sua terra natal, não conseguiu pôr o pé na Gália nem na Ásia e apenas em Roma teve alguma expressão. Contra as tendências excessivas que teriam lançado o cristianismo no fanatismo, traído a verdadeira mensagem do Evangelho e refreado singularmente a sua expansão, a Igreja escolheu o caminho da moderação, da clemência e da verdadeira caridade. Por ocasião das grandes discussões doutrinárias desencadeadas por Donato e pelo seu filho espiritual Parmeniano, a inteligência cristã precisou numerosos pontos do dogma, graças sobretudo a Santo Optato de Milevo, campeão da catolicidade e da unidade, teólogo dos sacramentos, precursor e anunciador das teses do grande Santo Agostinho. Continuaremos meditando sobre esses assuntos ao longo desta semana, nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos à nossa vida cotidiana.
Inscreva-se no canal, comente e compartilhe este conteúdo precioso com os seus contatos, siga a programação do nosso Instagram e aproveite toda a nossa programação, incluindo a nossa rede de oração e intercessão e o nosso podcast e os nossos louvores. Deus vai abençoar muito a sua vida.